Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro Por que Comigo? Mas, vocês já sabem, né? Antes de eu começar, eu já peço o apoio de vocês, para vocês deixarem o seu like, um comentário, nem que seja apenas um coraçãozinho. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Isso vai estar me ajudando muito. E também peço, se for possível, que indique o canal para um amigo, um parente, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo. Naquele feriado, Lúcia havia saído pela manhã com Rodrigo para passear. Almoçaram os dois sozinhos e depois tentou distraí-lo para que pudesse trabalhar. Ele gostava muito de escutar música em volume alto. Ligou o rádio e deu revistas para ele recortar com sua tesourinha sem ponta. Quando o escutou baterem no portão, desligou o rádio, abriu a porta e ficou paralisada com a surpresa. Viu Mário à sua frente, mais magro, bem vestido e bonito. Ficou sem saber o que fazer. Imaginara tanto esse encontro que ele choraria emocionado, a abraçaria, dizendo que os amava, a ela e ao filho, que pediria perdão. E ali estava ele, indiferente, olhando-a. Ficou nervosa com sua presença, e mais ainda quando ele se sentou no sofá e se portou como uma visita. Sentiu raiva quando Mário olhou para Rodrigo, não falou nada para o filho, nem sequer o cumprimentou, nem um gesto de carinho. Ficou aliviada quando ele foi embora, porque estava com vontade de agredi-lo. Ao fechar a porta, Lúcia encostou-se nela. Seu coração estava disparado. Eu, que o aguardei por todos esses anos. Para quê? Para ver sua indiferença? Como não tinha trancado o portão, pegou a chave e foi fechá-lo. Ao trancar o portão, olhou para a esquina e viu Mário indo embora num carro. Ele tem até carro, novo e caro. Nunca deu nada ao filho. Acabou, Mário. Minha espera por você chegou ao fim. Acabou. Lúcia pensou sentida. Entrou, aproximou-se de Rodrigo e o beijou. Ele riu alegre. Lúcia convidou-o. Vamos à casa de tia Cecília? Foram. Naquele momento, Lúcia decidiu aceitar o pedido de namoro de Samuel. Minhas irmãs e Carlos, lembrava, me aconselharam a recomeçar, a ter uma pessoa. Insistiam para que pensasse mais em mim. Não os entendi. Preferi aguardar pela volta de Mário. Eles tinham razão. Não devia ter ficado esperando por ele. Mas ainda há tempo. Posso e devo mudar minha vida. Estou sendo fiel a um sonho. A realidade é que é importante. É Samuel quem gosta de mim, de Rodrigo, e meu filho gosta dele. Cecília, gritou Lúcia no portão da casa da amiga. Entre, Lúcia, convidou Cecília. Não, estamos com pressa. Vim aqui para lhe perguntar se você pode ficar com Rodrigo esta noite. Claro que fico, mas aonde você vai? Lúcia sorriu. Deixava Rodrigo somente se tivesse um compromisso urgente, e ultimamente era apenas para ir ao centro espírita assistir a alguma palestra. Contou a Cecília da visita. O quê? Cecília exclamou admirada. Ele nem olhou para Rodrigo? Que absurdo! Você sabe o que eu penso? Você é jovem, deve recomeçar sua vida. Não deve mais continuar esperando por Mário. Vou perguntar ao Samuel se ele quer sair comigo à noite. Se ele quiser, irei, já que você pode ficar com Rodrigo. Sabe que gostamos, Celso e eu, de ficar com Rodrigo. E se é para você se distrair, minha satisfação é maior. Vá logo falar com Samuel, que quer sair com ele. Lúcia foi com Rodrigo à casa de Samuel. A empregada abriu a porta. Ela pediu para chamá-lo. Samuel veio rápido e ansioso. Lúcia nunca tinha ido procurá-lo. Ao vê-la, sorrindo, ele se tranquilizou. Rodrigo abraçou-o. Samuel,
disse Lúcia. Vim aqui para lhe perguntar se você quer sair comigo à noite. Quero! Exclamou ele alegre, sentindo o coração aos saltos. Oh, se quero! A que horas passo para buscá-la? Combinaram o horário. Lúcia, de mãos dadas com Rodrigo, saiu, e Samuel ficou na porta olhando os dois se afastarem. Sorria feliz. Samuel amava Lúcia havia tempo. Conhecia-a desde que ela veio com Rodrigo, ainda neném, morar no bairro. Naquela época, ele estava casado e não prestou atenção nela. Quando ficou viúvo, foi que passou a observá-la e quis namorá-la. Como ela recusou, não insistiu. Mas da admiração surgiu o amor, que foi crescendo. Voltou a insistir, mas Lúcia deixou claro para ele que não queria se envolver com ninguém. Havia muitas mulheres interessadas nele. Viúvo, sem filhos e com alguns bens financeiros, boa aparência, educado, mas ele somente pensava em Lúcia. Eufórico, entrou em casa e se preparou para sair. Foi uma surpresa muito agradável. Ele já tinha convidado-a muitas vezes para sair e ela recusara. Agora, partindo dela o convite, deixou-o um tanto confuso, mas também esperançoso. O que será que aconteceu para ela querer sair comigo? Pensou Samuel. Não importa por que foi. O importante é que vamos sair. Antes do horário marcado, estava na porta da casa de Lúcia. Cecília já tinha ido buscar Rodrigo. Foram jantar no centro da cidade. Lúcia nunca havia estado num restaurante como aquele. Encantou-se com o lugar, que era acolhedor, próprio para casais e namorados. Aqui podemos conversar sem ninguém para nos interromper, disse Samuel. E conversaram muito. Lúcia, embora soubesse que Samuel sabia tudo sobre ela, resumiu sua vida e concluiu. Acho que devo esquecer o passado. Agora tenho certeza de que Mário não é nada para mim. Para nós, Rodrigo e eu. Não gosto mais dele. Samuel falou dele. Lúcia também sabia de muitos fatos ocorridos com ele, mas escutou atenta. Casei-me jovem. Fomos felizes, embora com muitos problemas. Herdei dos meus pais um pequeno mercado e prosperamos. Sempre quis ser pai, mas minha esposa não pôde ter filhos. A irmã dela, minha cunhada, com o marido, desencarnaram no acidente de carro e deixaram 2 filhos, Isabela, com 12 anos, e Márcio, com 8 anos. Trouxe-os para nossa casa, e eles foram os nossos filhos. Os 2 estudaram, formaram-se, casaram-se. São ótimas pessoas. Sou muito amigo deles. Minha esposa adoeceu, teve câncer, sofreu muito. Foi um período difícil. Ela desencarnou e eu fiquei sozinho. O espiritismo me consolou muito. Tenho vontade de casar de novo, mas somente o farei com alguém que amo. Lúcia percebeu que Samuel era muito gentil, agradável, e gostou de ter saído com ele. E outros convites vieram. Saíram sozinhos algumas vezes, e a maioria junto com Rodrigo. O filhinho dela gostava cada vez mais de Samuel. Samuel, disse Lúcia, não posso sair tanto assim. Tenho de trabalhar. Ganho por peças costuradas. Não gosto de depender dos meus irmãos. Lúcia, por favor, deixe-me ajudá-la, pediu Samuel. Não, Samuel, obrigada. Não é certo. Por que não? Bem, estamos namorando, não é? Por que não posso ajudá-la? Lúcia acabou concordando e Samuel pagou a fisioterapia de Rodrigo, comprou remédios e abasteceu a casa dela com mercadorias do mercado. Deu presentes a Rodrigo e a ela. Lúcia percebeu que Samuel a amava. Sentiu-se segura e feliz. Ele estava sempre elogiando-a e ela gostou de ser importante para alguém. Lúcia, declarou Samuel, admiro-a muito por ter tido a coragem de ter tomado a decisão de ficar com Rodrigo. Uma mulher que age como você merece toda a confiança. É maravilhosa.
Amigos e familiares estavam torcendo para o namoro deles dar certo. Lúcia, opinou Carlos, quero-a feliz. Incomoda-me vê-la sozinha, sem querer recomeçar. Gosto de Samuel. Ele é honesto, trabalhador. Todos sabem pelo bairro que ele a ama. Samuel tem somente 42 anos e, como você, já teve muitas dificuldades na vida. Carlos, você acha certo ele me ajudar financeiramente? Lúcia quis saber a opinião do irmão, que para ela era muito importante. Não vejo nada demais, respondeu Carlos. Ele faz com tanto carinho e gosta muito de Rodrigo. Sinto que o sentimento dele é verdadeiro. Lúcia, alegro-me por vê-la contente e entusiasmada. Você está mais bonita e sorridente. Samuel tem lhe feito muito bem. Seja feliz, minha irmã. Aceite esse amor e procure amá-lo também. Samuel convidou Lúcia para morar na casa dele. Venha com Rodrigo alegrar minha casa, minha vida, pediu ele. Samuel, acho que devemos namorar mais um tempo antes de tomar essa decisão. Lúcia, falou ele sorrindo, minha querida, gostaria que você não costurasse mais. Se quer trabalhar, venha me ajudar na administração do mercado. Não sei fazer isso, argumentou Lúcia. Aprende. Fazia 4 meses que estavam saindo e encontravam-se todos os dias. Por isso, estava costurando menos. Mas, com a ajuda de Samuel, os irmãos não precisavam lhe dar mais nada. Lúcia sentiu-se tranquila. Como é gostoso ser amada, pensou contente. Ao sentir falta dele, percebeu que gostava dele e lhe comunicou o fato. Samuel, quero lhe falar uma coisa. Gosto de você. Ele emocionou-se tanto que não conseguiu nem falar. Amava-a muito. Lúcia tinha menstruação irregular e estava atrasada. Esse fato não a preocupou, mas sim os enjoos matinais. Sentia-se diferente. Uma energia dentro dela a envolvia. Marcou uma consulta com o ginecologista e não falou nada a ninguém. O médico fez algumas perguntas, examinou-a e ela assustou quando ele falou. Dona Lúcia, a senhora provavelmente está grávida. Vamos fazer um exame laboratorial para confirmar. Lúcia não conseguiu falar. Pegou o pedido do exame e saiu do consultório apressada. Fez o exame no outro dia e aguardou o resultado ansiosa. Não deve ser gravidez. Esses enjoos devem ser por outra causa, pensou. Lúcia levou Rodrigo à escola e na volta passou no laboratório e pegou o resultado do exame. Embora aflita para saber o resultado, somente abriu o envelope em casa. Positivo, meu Deus! Samuel poderá achar que fiz de propósito. Preciso contar a ele, pensou. Foi no portão e viu André, um garoto, filho de sua vizinha. Pediu a ele o favor para ir ao mercado dar um recado ao Samuel, que ele viesse vê-la assim que pudesse. Samuel veio rápido. Lúcia o esperava no portão. Entraram, ele sentou-se ao lado dela no sofá. — Que aconteceu, Lúcia? Por que mandou me chamar? Perguntou Samuel aflito, pois percebera que Lúcia estava nervosa. Ela não respondeu e mostrou um envelope. — O que é isso? Indagou-lhe Samuel, pegando o envelope. — Um teste de gravidez. Positivo. Samuel, quero lhe explicar. Para ficar grávida de Rodrigo, tive de fazer tratamento. O médico naquela época me afirmou que somente ficaria grávida novamente se fizesse um tratamento. Não me preveni, porque achei que não engravidaria. Lúcia chorou. Samuel chorou também. Ajoelhou-se aos pés dela, beijou sua barriga e falou emocionado. Você, Lúcia, está chorando como eu de alegria, não é? Você, pai, tenho Rodrigo e agora este. Como Deus é bom comigo. Você está alegre mesmo? Não achou ruim? Perguntou Lúcia, aliviada e sorrindo. Estou feliz demais. Não planejei essa gravidez. Vendo você feliz, fico tranquila. Abraçaram-se.
Vamos agora morar juntos. Se você teimar em não querer morar em minha casa, venho para a sua. Samuel, e se esse nenê for deficiente? Uma gravidez não tem nada a ver com a outra. Filho é um presente de Deus. E se for deficiente, o amaremos muito como amamos o Rodrigo. Samuel ficou tão feliz que Lúcia também ficou. Entusiasmado, contou a todos, familiares e amigos, que ele ia ser pai. No dia seguinte, Samuel foi com Lúcia a um obstetra, que constatou que tudo estava bem com ela e com o nenê. Lúcia atendeu ao pedido de Samuel, parou de costurar e mudou-se com Rodrigo para a casa dele. Isabela e Márcio fizeram uma festa para os dois, um almoço no salão de eventos para os familiares e amigos. Ganharam presentes. Os dois sobrinhos de Samuel o amavam muito. Eram gratos e queriam que ele, tio e pai adotivo, fosse feliz. Foi uma festa agradável, na qual realmente os votos de felicidades eram sinceros. A casa de Samuel estava localizada perto do mercado. Era grande, espaçosa e confortável. Trabalhava com ele Ângela, empregada de muitos anos, uma pessoa bondosa e trabalhadeira. Ela e Lúcia simpatizaram-se uma com a outra. Ângela continuava trabalhando com eles. Não quero que faça mais nenhum trabalho pesado. Você, grávida, deve descansar. Já trabalhou muito, determinou Samuel. Lúcia alegrou-se com os cuidados e atenção dele. Ela e Rodrigo tiveram dias agitados. Levaram somente as roupas e os brinquedos na mudança. Os móveis e outros utensílios foram doados para uma família que morava ali perto, e a casa alugada. Samuel comprou alguns móveis e eletrodomésticos. Fez questão que Lúcia escolhesse, que tudo fosse do gosto dela. O quarto de casal foi todo modificado. Lúcia organizou a casa. Na arrumação, percebeu que atrás das portas dos armários, onde Samuel guardava seus pertences, havia papéis com frases escritas. A primeira que viu foi no armarinho do banheiro. Leu: os bens espirituais são mais importantes que os bens temporais. Que bonito! Exclamou. No armário do quarto onde estavam as roupas dele, outro papel colado. Devo ter sentimento de caridade e de amor ao próximo, e fazer o bem pelo bem, sem esperar retorno. À noite, Lúcia comentou com Samuel. Vi alguns papéis colados nas portas dos armários. Curiosa, eu os li e parece que conheço esses dizeres. Claro que conhece, explicou Samuel. São frases que adaptei como lembretes de um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. Você quer tirá-los? Samuel perguntou preocupado. Queria fazer todos os gostos de Lúcia, mas gostava muito desses lembretes. Tinha há tempo feito um propósito de segui-los, para não esquecê-los. Havia tirado frases do livro e colocado onde pudesse lê-los diariamente. Não, achei-os lindo e gostei muito. Se você permitir, também vou colocar alguns nas portas dos armários em que guardo minhas roupas. Que bom você ter gostado também, Lúcia. Gosto de lê-los todos os dias. Lições repetidas são mais fáceis de serem assimiladas. Aquela noite, estudaram o Evangelho no lar. Faz tempo que estudo Evangelho sozinho. Estou muito feliz por ter companhia. Posso ler esse capítulo? Sede perfeitos? Lúcia concordou com a cabeça. Sentaram os três no sofá da sala. Decidiram que Rodrigo ia participar. Ela recomendou ao filho que ficasse quieto, e ele ficou, pois gostava de orar. Samuel, emocionado, somente comentou após a leitura: que Jesus nos dê força para colocar em prática o que estamos aprendendo na teoria. Deus, obrigada por meu lar agora ter tantas alegrias. Ajude-nos a orientar no bem nossos filhos, Rodrigo e este que nos está dando de presente. Os dois se abraçaram e ambos beijaram Rodrigo, que estava muito feliz. Capítulo 12. A palestra. Samuel dava palestras no centro espírita que frequentavam.
mas somente no primeiro sábado do mês. Lúcia nunca tinha ido vê-lo falar porque era difícil ter alguém para ficar com o filho. Querendo muito ir, pediu a Ângela que ficasse com Rodrigo e acompanhou o esposo. Sentou-se à frente no salão e aguardou ansiosa. Calmo, tranquilo, Samuel começou a falar. Hoje vou contar uma história para vocês. Muito tempo atrás, num país distante, viviam na zona rural, perto de uma cidade litorânea, algumas famílias. Numa casa próspera, residia um oficial do exército. Pessoa muito honesta e ativa, que perseguia um bando de foras da lei que roubava pela região. Um dia, ele precisou viajar a serviço, deixando a jovem esposa e o filhinho de 2 meses com os empregados. Nessa noite, o bando de malfeitores que se incomodava com a perseguição do oficial invadiu sua casa, matando os empregados. A senhora, que fora a ama do dono da casa e que estava ajudando a jovem mãe, foi ferida no abdômen. Mas, mesmo assim, conseguiu fugir. Ela pegou a criança, colocou-a amarrada na sua barriga, pôs a roupa por cima e saiu pelos fundos. Os malfeitores assassinaram a jovem esposa, assim como todos os empregados, e procuraram pela criança. Os vizinhos souberam do ataque somente na manhã seguinte. A velha ama, com muito esforço, foi para a casa mais próxima. Andou com dificuldades por 1 hora no escuro e com o ferimento sangrando. Pediu abrigo. O dono da casa, a quem a ama pediu ajuda, espantou-se ao saber da fúria dos bandidos. Porém não tinha recursos nem armas para auxiliar a família atacada. Abrigou a ama com a criança. Escondeu a velha senhora num quarto dos fundos. Cuidou de seus ferimentos. Eles também eram jovens e tinham uma filhinha de 4 meses. A dona da casa amamentou a criança. Não disseram a ninguém que os haviam abrigado. Os malfeitores procuraram a criança pela região. Ofereceram dinheiro para quem a entregasse. Entraram nas casas da vizinhança procurando-a, deixando todos com muito medo, apavorados. Quando entraram no lar em que estavam abrigados, a mãe escondeu a filhinha que estava dormindo dentro de uma caixa e disse aos bandidos que a criança que chorava no berço era sua filha. Os malfeitores, homens da região, sabiam que ela tivera um nenê e acreditaram. Como não acharam a criança, os foras da lei foram embora, sentindo-se vingados por terem assassinado a esposa e os empregados e roubado tudo da casa do oficial. Quando retornou ao lar, o oficial sofreu muito e o vizinho que o abrigou a ama com a criança o procurou e falou baixinho. Senhor, sua ama conseguiu fugir naquela noite com seu filho. Foram para minha casa, onde estão a salvo. Não quero que ninguém saiba. Vá depois à noite vê-los. Tenho muito medo de que os bandidos, ao saberem que os ajudei, se vinguem de mim. Compreendo e agradeço. Vou logo mais buscá-los. À noite, o oficial foi à casa do seu vizinho. Chorou ao abraçar o filho e foi embora dali com os dois, a ama e o filhinho. Mas antes, agradeceu muito a família. O tempo passou. A família de camponeses mudou-se para a cidade. O bebê cresceu, tornou-se adulta, casou-se e tinha um filhinho de 4 anos. A mãe, que já não era mais tão jovem, teve outro filho, um menino, que agora estava com 14 anos. O marido tinha ido a uma outra cidade à procura de emprego. Estava trabalhando e economizando para buscar a família e todos se mudariam. Um jovem oficial veio trabalhar nessa cidade. Fora transferido depois de muita insistência e por ser filho de um importante general. Em poucos meses, ele soube de tudo o que acontecia ali, principalmente sobre certas pessoas que eram alvos de seu interesse. Esse jovem tinha um objetivo: vingar a morte de sua mãe. Queria prejudicar os que o julgava serem os responsáveis a fazer a ele algo bem feito, e ao vê-los sofrer, dizer-lhes o porquê de estarem sofrendo. Morava perto da cidade um mago muito respeitado,
que, segundo os moradores do local, não errava jamais em suas previsões. Ele previu que uma grande tempestade, com ventos fortíssimos, ia destruir parcialmente a cidade e que muitas pessoas morreriam. Disse até o dia em que a tragédia aconteceria. Isso não é previsão, comentou o jovem oficial. Nesta cidade as tempestades são frequentes, principalmente nesta época do ano. O senhor não conhece o mago. Ele somente diz a verdade. Se ele previu uma tempestade, é porque esta será destruidora. Falou com medo um subalterno. E com medo, os moradores mais abastados se prepararam para sair da cidade. O oficial, então, resolveu aproveitar-se da confusão que se abatia sobre o lugar para pôr em ação seus planos de vingança. Foi à casa de seus desafetos. Conversou com uma senhora, a dona da casa, porque seu marido estava trabalhando em outra cidade. Disse-lhe: "Vou 2 dias antes da tempestade para a cidade em que seu esposo está. Meu barco tem lugar para 6 pessoas e convido-os a irem comigo." "Aceito seu convite e agradeço-lhe", respondeu a senhora comovida. "Venda o que tem e esperem por mim. Partiremos juntos", afirmou o oficial. "Não temos muito o que vender", explicou a senhora. "A casa não é nossa e não sei quem vai comprar algo que poderá ser destruído. Gostaria de levar todos da cidade comigo, mas como não é possível, peço-lhe que não fale a ninguém do meu convite. E para não levantar suspeitas, dividam-se em 2 grupos e me esperem em locais diferentes. Escreverei um bilhete marcando hora e local para nos encontrarmos." Na véspera da partida, o oficial mandou o soldado à casa deles levar um bilhete. Escreveu pedindo que a senhora e o filho adolescente o esperassem ao lado da cidade, no caminho que levava às montanhas. E o jovem casal com o filhinho perto do cais. Ele iria pegar a senhora primeiro, depois o casal, e iriam de barco pelo mar. Embora achando estranho, resolveram agir como o oficial recomendou. O oficial arranjou 2 homens de sua confiança para roubar a senhora e o filho, deixá-los com a roupa do corpo e depois fazer o mesmo com o casal. E eles foram roubados. O jovem pai reagiu, foi agredido e ficou ferido. No horário marcado, esperaram e nada de oficial aparecer. Ficaram desesperados, sem dinheiro, alimento, separados e não tinham mais como sair da cidade. Desalentada, a senhora abraçou o filho, orou a Deus, pedindo ajuda. Escutou alguém chamá-la. "Senhora, que faz aqui?" Ela reconheceu quem a chamou. Era um antigo empregado. Contou a ele o que acontecera. "Venha comigo", convidou o homem. "Aqui perto existe uma gruta que resiste há séculos e com certeza não será essa tempestade que vai destruí-la. Estou lá com minha família e mais algumas pessoas." Ela foi com o filho adolescente. A gruta estava suja, com mau cheiro e com pessoas apavoradas. A senhora, meiga e bondosa, foi acalmando-os e com o filho cuidou deles. Acalentou-o, escutou-o e aconselhou-os. O casal, apavorado, e a criança de 4 anos acabou se escondendo no local perto do cais, que servira de abrigo em outras tempestades. Um dos homens que os assaltaram ficou vigiando-os. Viu onde estavam e contou para o oficial. Ele pensou satisfeito. "Se eles não morrerem, eu mesmo vou matá-los. E nessa confusão em que está a cidade, ninguém vai se importar com 3 corpos a mais." A tempestade estava prevista para o outro dia, e à noite o oficial recebeu uma visita inesperada. "Papai, o senhor por aqui?" "Filho, tive de ir a trabalho a uma localidade aqui perto e estou voltando para casa. Não era meu caminho passar por aqui, mas quis vir abraçá-lo e saber como está passando. Já me contaram da previsão da tragédia que acontecerá. Mesmo que não aconteça tempestade, a cidade já está um caos. Ficarei aqui por 2 dias e, se precisar, posso ajudá-lo." "Pai,
Fiz uma coisa de que com certeza o senhor se orgulhará. Sim, disse o general sorrindo. De que se trata? Vinguei meu pai. Eu estou vingando o assassino de minha mãe. Vou punir os assassinos. Como? Perguntou o pai, estranhando. Vim para cá na esperança de encontrá-los. Achei-os. São pessoas que aparentam ser honestos. Com a previsão da tempestade, consegui separar a família. Prometi retirá-los da cidade e, para isso, pedi que me esperassem em locais diferentes. Mandei roubar seus pertences e deixei-os sem abrigo. Se não morrerem, vou matá-los. O chefe da família está fora e o castigo dele será o mesmo que ele lhe causou. Saber que alguns membros de sua família foram mortos. Ele sofrerá. Você está louco? Quem lhe deu os nomes dos assassinos? A ama, respondeu o jovem oficial, decepcionado com a atitude do pai. A ama? Mas meu filho, desde que ela fugiu com você pequenino e foi ferida, não se recuperou. Tornou-se doente e confusa. Como foi acreditar nela? Por que não me perguntou o que tinha acontecido naquela época? Nós nos víamos tão pouco, não quis lhe perguntar, temendo que ficasse triste. A ama dizia os nomes dessas pessoas. O general percebeu naquele momento que tinha sido um pai ausente para aquele filho. Anos depois que enviou o voo, casou-se de novo e teve outros filhos. Sua esposa não combinava com um enteado, que saiu de casa adolescente, e se viam raramente. Filho, os assassinos de sua mãe foram mortos. Eu com meus homens o perseguimos e os matamos. Eram bandidos. Essa vingança não me deu paz. Deveria tê-los preendido e não executado. Essa família que citou foi o que os abrigou. Você e a ama ferida. Mesmo correndo o risco de serem mortos, os socorreram. Cuidaram de você com carinho. A senhora o amamentou. Dividiu seu leite. Amamentava uma filhinha e você. Se a ama falava o nome deles, era certamente com gratidão. Você entendeu tudo errado. O que fez? Meu Deus! E agora? Perguntou o moço apavorado. Você sabia que mataram sua mãe e que só não foi assassinado porque algumas pessoas o socorreram. Ao invés de ser grato, alimentar a vontade de algum dia retribuir esse favor, você alimentou o desejo de vingança. Deu mais valor ao que recebeu de ruim do que de bom. Você sabe onde estão eles? O filho, então, contou onde estavam. Posso levar somente 2 pessoas no meu barco, disse o pai. Vou optar pelo jovem casal com seu filhinho. Eles estão perto do cais. A senhora está longe. Vou tirar sua irmã de leite daqui. O general chamou seus companheiros de viagem. Temos de sair daqui e levar um casal com uma criança para outra cidade. Sei que estão cansados para remarem, mas posso contar com vocês? E você, meu filho? Venha junto. Conhece o casal. Saíram rápido, mas antes o general pegou alguns alimentos e leite. Entraram no abrigo perto do cais. As pessoas, ao vê-los, gritaram rogando ajuda. Calma, disse o general. Nada está acontecendo, nem sinal de tempestade. São aqueles, papai. Ei, vocês, venham comigo. Vou tirá-los daqui. O jovem pai olhou para o oficial e falou. Você se atrasou. Pensei que não vinha mais. Fomos roubados. Os 3 se levantaram e perto deles estava uma mulher com um nenê nos braços. Sua perna estava muito ferida. Ela ergueu a criança, dando ao casal. Posso levá-lo? Perguntou a moça ao general. Ele assentiu com a cabeça. Ela pegou o nenê e disse. Estarei com meu pai na cidade vizinha. Cuidarei do seu filho. Se for buscá-lo, eu o entregarei. Se não for, ele será nosso filho. A mulher tentou sorrir e concordou com o movimento de cabeça. Saíram dali e foram para o barco. A moça quis notícias de sua mãe. O general explicou. Sua mãe e seu irmão estão no local seguro. Viajarão depois. Só cabiam vocês no meu barco.
Agora, por favor, alimentem-se. Comeram com avidez. O general despediu-se do filho. Agora vá atrás da senhora com o filho e os leve para sua casa. Cuide deles, como eles cuidaram de você. E se essa tempestade vier mesmo, ajude as pessoas. Partiram. Embora cansados, chegaram no outro dia à tarde ao destino. O oficial saiu do cais e foi ao local marcado e não encontrou a senhora. Ficou lá até que amanheceu e ninguém soube lhe informar onde ela estava. No horário previsto começou a tempestade. O oficial foi para sua casa, ficou muito agoniado e triste. O remorso o fez sofrer. Foi uma tempestade arrasadora. O vento forte destruiu casas. Morreram muitas pessoas. Horas depois veio a bonança. Na casa do oficial houve poucos estragos. Ele saiu de casa, como o pai lhe recomendou, para ajudar os necessitados. Trabalhou sem parar. Seu lar foi transformado num hospital. Foi somente 3 dias depois que encontrou a senhora perto do local do encontro. Desculpe-me, eu me atrasei e quando vim não os encontrei, disse ele. Venham comigo, ficarão na minha casa. Assim que for possível, mando-os para perto da sua família. Sua filha, genro e neto estão bem. Graças a Deus, estava tão preocupada com eles. Quanto a ir para sua casa, não temos dinheiro para lhe pagar. Fomos roubados. Serão meus hóspedes. Alegro-me por encontrá-los bem. E você, meu jovem, achou muito ruim ter ficado na gruta? Foram dias ruins. Lá estava sujo. Acho que peguei piolhos. Mas aprendi muito. Ajudei minha mãe a cuidar das pessoas e decidi ser médico para auxiliar os que sofrem. O oficial os levou para sua casa e lá os dois o ajudaram a cuidar dos abrigados. 2 semanas depois, ele os mandou de barco para encontrarem-se com os familiares. Meses depois, foi visitá-los e, antes de escutar os agradecimentos, contou tudo, quem era e o seu desejo de vingança. Rogou ao final da narrativa: perdoe-me. Eles perdoaram. O oficial devolveu o que lhes tinha roubado e fez um propósito de nunca mais desejar se vingar e de aprender a ser grato. Desculpe-me pela longa história, disse Samuel, finalizando a palestra. Será que não agimos muitas vezes como esse jovem oficial? O que nos fazem de mal merece destaque, é lembrado e às vezes revidado. O que nos fazem de bom, podemos achar que é obrigação de quem faz, é esquecido. Às vezes, uma pessoa amiga, parente ou alguém de nossa convivência nos faz sempre o bem, mas basta uma atitude de que não gostamos para ficarmos magoados. Esquecer todas as boas. Aí não gostamos mais dela, não queremos mais vê-la, agimos com ingratidão. Vamos esquecer os acontecimentos ruins e dar ênfase a todos os favores que recebemos e ser gratos aos nossos benfeitores. Lúcia e a plateia ficaram emocionados com a palestra de Samuel. Na volta, Lúcia perguntou: Samuel, onde você escutou essa história tão linda? Sonhei, Lúcia. Na noite passada, sonhei e senti que eu era o jovem oficial e a jovem mãe, a irmã de leite, você. Será que esse fato aconteceu conosco em alguma existência passada? Pode ser, respondeu Samuel. Como também pode ser que, deixando meu corpo físico adormecido, tenha me encontrado com algum espírito que me contou a história, ou ali em um livro no plano espiritual. Se esse episódio aconteceu comigo no passado, aprendi a lição. Desde pequeno sou grato e procuro não guardar por muito tempo nenhuma lembrança desagradável. Acredito com toda certeza que não sou capaz de me vingar. Voltaram para casa contentes e Lúcia admirou mais ainda Samuel. Continua no capítulo 13. Até lá!